Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e eu venho falar sobre impérios. E você, jovem ocidental como eu, está imaginando mais uma vez os impérios tradicionais? Será que hoje falaremos dos ingleses? Ou ainda, quem sabe, uma recuperação do mundo romano? Acho que a gente já vai pegar o início do Império Americano. Não, nada disso. A gente vai tentar quebrar um pouco dessa imagem que você tem. Só que eu tenho um problema que eu queria compartilhar com você e pedir tua ajuda. Qual é o meu problema? Meu problema é que nossa visão, ela é restrita. Vou te explicar por quê. Historicamente, a gente aprende que a nossa sociedade, o Brasil e praticamente todas as Américas se constituíram normalmente a partir da expansão de portugueses, espanhóis e depois do restante da Europa. Nossos estudos, nossa forma de falar, nossa língua, nossa forma de pensar ficou toda marcada por uma naturalização da colônia. Essa ideia de ser colonial para nós, é uma relação bem esquisita. Vou explicar por quê. De alguma maneira, eu olho para a Europa e digo, queria tanto ser eles, tão legais, tão... E olho para a gente com... Nada dá certo aqui. E aí eu transporto para o mundo inteiro esse mesmo olhar. Quando eu falo de europeu, são grupos diversos, etnias diversas, formas diversas. Quando eu falo do resto do mundo, é a Ásia. É a África, é qualquer coisa. Eu não estudo, eu não vejo, eu não olho, eu não entendo. E aí acabo transformando tudo o que é vivido fora em algo estranho, atípico e que não me interessa. Se a gente não quebrar na nossa mente essa noção de periferia, se não ampliarmos os debates de maneira efetiva, jamais seremos capazes de romper a nossa própria mentalidade colonial. Para que isso seja possível, a gente tem que tentar trabalhar, ampliar. Não vamos apagar. Não dá para dizer o seguinte: vou fingir que os impérios europeus não foram importantes. Vou apagar o Império Romano. Vou destruir tudo que já existiu da Inglaterra. Esquece. É fundamental conhecer esses impérios, é fundamental saber que eles dominaram. No entanto, também é fundamental notar que eles nunca foram os únicos dominadores ou senhores do mundo. Vamos olhar, por exemplo, um debate que me ajuda a entender sobre isso de uma maneira bem viva. Existe um autor chamado Eduard Said. Said é um palestino que escreve na Inglaterra sobre a construção do que é o Oriente. Quando Said começa a perceber essas relações de Oriente, ele justamente vai notar uma característica muito interessante. Sabe quem usa o Oriente? Os ocidentais. Não existe a noção de Oriente entre os povos que normalmente são associados como sendo orientais. Olha que coisa! Você pega, por exemplo, um muçulmano ou as diversas etnias, povos, organizações, grupos, eles não se entendem como sendo de uma única cultura oriental. Quando você pega as relações políticas que vão estar estabelecidas nas disputas de China, no entorno dos povos, dos grupos ali, eles não se entendem como orientais. Said vai estar colocando que o Ocidente inventa o Oriente. De alguma maneira, a partir de determinados preceitos, em especial da ideia de construir o outro, você acaba gerando uma noção de que existe o outro e cria uma noção civilizada para cá. Rainha, pelo amor de Deus, nós somos uma sociedade ocidental, somos um mundo contemporâneo. Você vai querer dizer o quê? Que não existe também divisão de tempo? Não. Não sei por onde você tirou essa divisão de tempo. Por quê? Antiga, moderna, contemporânea, medieval, igualzinho. São invenções.
Porque invenção significa que não existe? Não. Se alguém inventou, aquilo passou a existir, a gente passa a usar. Nós utilizamos essas invenções, naturalizamos a nossa sociedade como ocidental. Temos medo de toda e qualquer dinâmica que não nos aproximamos, uma certa repulsa, uma certa negação. O que você vai ver ao longo deste tema vai ser um exercício de se aproximar, de tentar romper um pouco dessas barreiras mais tradicionais. Agora, você acha que existe realmente uma possibilidade de eu lidar com toda a modernidade no mundo chinês? Você acha que eu vou conseguir, de uma maneira definitiva, entender as dinâmicas relacionadas ao mundo russo? O que eu vou conseguir entender é como esses grupos eram fortes, se tornaram estruturados e, a partir disso, a gente pode gerar grandes e importantes debates. Exemplo, vamos pensar sobre a Rússia. A Rússia é um exemplo muito legal para a gente poder entender. Ela tem um lado de forte proximidade com a Europa, uma forte relação com o espaço que a gente entende como asiático e uma dinâmica durante o século XV e o século XVI que me ajuda a entender muito sobre aquela sociedade. Quando a dinastia dos Paleólogos, a dinastia que comandava o Império Bizantino, entra em crise, você passa a ter um certo espalhamento das principais estruturas, das principais famílias que estão ocupando ali aquele espaço. E isso está presente em tudo aquilo que a gente chama de leste europeu. No espaço da Rússia, em especial, a gente vai ter uma forte igreja ortodoxa, da mesma raiz que a gente conhecia, por exemplo, em Constantinopla, em Bizâncio, mas com características russas próprias muito estruturadas. Mais do que isso, uma forte relação pessoal de trabalhos entre o exercer o poder e as dinâmicas do campo, e dentro desse forte mecanismo de organização entre os russos e as dinâmicas cotidianas que estão sendo estabelecidas ali, você passa a ter uma corte transplantada, um cesarismo, um czarismo, um tzarismo, que vai estar transplantando a ideia de antiga Roma para aquele espaço que passa a ser entendido como Rússia. Essa associação entre essa influência imperial romana, essa influência imperial bizantina, essa noção de continuidade da corte por casamento, você vai ter uma das últimas representantes da dinastia dos Paleólogos se casando com uma liderança russa, e isso acaba sendo um marco. Você vai ver uma figura como Ivan III, o papel que vai ser exercido e que vai estar colocado dentro da Rússia, ele é um império que vai ter uma influência de uma tradição de um lado, mas todo um exercício de poder que é muito próprio. A rainha, mas Catarina não aproxima dos ingleses. Catarina media relações. E a partir dessa troca de mediações, dessas trocas de grupos estabelecidos, você vai conseguir entender que não é uma corte isolada, que não é um mundo isolado. É essa dinâmica que a gente tem que levar. Olhar para outros impérios, como russos, chineses ou mesmo os turcos, é um exercício de tentar romper um pouco dessas nossas tradições coloniais.